Estudo acerca do livro de Juízes, a partir da introdução, por Carl Edwin Armendi. Juízes faz parte da história oficial de Israel, cobrindo o período desde a morte de Josué 1.1, Josué 24-29, até o nascimento de Samuel. O título em português vem do hebraico Soperim, não é Sopetim, Sopetim. Termo que não significa tanto a função judicial do juiz, e sim mais o seu papel como governante, salvador ou libertador. Primeiro, a época dos juízes na história. Letra A, data. Vê o artigo A Cronologia do Antigo Testamento. Embora a datação do êxodo e da conquista esteja longe de estar definida, a maioria dos estudiosos, incluindo este autor, defendem uma data tardia ou uma cronologia breve que coloca o êxodo em algum lugar do século XIII a.C. Vê Chronology of the Old Testament, SPED, sobre as evidências a favor da data mais antiga. O período coberto, então, por Juízes é aproximadamente 1250 a 1050 a.C. Letra B, pano de fundo histórico. Embora nunca mencionado diretamente nas histórias dos Juízes, a principal força externa na Palestina nesse período foi o Egito. Na cronologia breve ou tardia, Juízes começa durante a dinastia do grande Ramsés II, 1290 a 1224 a.C., uma época de considerável intercâmbio cultural e comercial entre o seu país e a Síria Palestina. No entanto, nem Ramsés II, nem os monarcas menos importantes que o sucederam tinham interesses mais do que superfícies em eventos à margem da rota comercial central. Daí a ausência dos egípcios em Israel nesse período. Mais proeminentes são as cidades-estado locais e os reinos tribais da Idade do Bronze tardio e da Primeira Idade do Ferro na Palestina. No início do século III a.C., há edomitas, moabitas, amorreus e amonitas na Transjordânia, enquanto os cananeus, posteriormente fenícios e seus aliados, versículos 3, 3 e 5, e comentário, controlam os vales ao norte e a planície costeira. Em torno de 1190 a.C., apareceu uma nova força com a chegada de um grupo de povos do mar, conhecido nos registros bíblicos como os filisteus. Depois de se estabelecerem em 5 antigas cidades cananeias, Gaza, Gat, Ekron, Asdod e Askelon, esses guerreiros do Egeu se tornariam os principais inimigos de Israel a partir de 1100 a.C. até o tempo de Davi. Embora o processo fosse lento, a pressão exercida pelos filisteus foi responsável em parte pela consolidação de Israel a certa altura da sua história e pelo abandono de alguns de seus valores e padrões sociais que caracterizaram o período dos Juízes. Letra C, números em Juízes. Foram feitas muitas tentativas de encaixar os dados de Juízes em um esquema cronológico bem abrangente, geralmente seguindo a cronologia longa, mas há boas razões para sugerir que os diversos ciclos estão ordenados de forma teológica e não cronológica, com alguns números que se encaixam no esquema geral. Assim, por exemplo, os principais juízes libertadores dominam o primeiro período. Vê análise, e a cada um é atribuído um período de descanso de 40 anos, duas vezes 40 em um caso. A esses poderes acrescentar Sansão, metade de 40, Samuel, metade de 40, Saul, Atos 13:21, Davi, 2 Samuel 5:4 e Salomão, 1 Reis 11:42. Outros números seguem um sistema diferente,
mais 40 anos de paz e libertação, aparentemente, é a norma para o período de um juiz bem-sucedido. Letra D. O conceito de uma época de heróis. O período dos juízes não pode ser corretamente compreendido sem algumas considerações dos fatores sociopolíticos em ação naquela época. É muito fácil perceber que era uma época bastante diferente do retrato centralizador e disciplinado dos relatos do Êxodo e da conquista. A partir da morte de Josué, há uma mudança completa nas esferas política e social. Na última aparição do livro de Josué, as 12 tribos estão reunidas em Siquém, renovando a sua aliança e sua unidade diante de Javé e manadas em lealdade comum a Deus, ao santuário e ao líder. Em contraste com isso, pouca coisa no livro de Josué indicaria que somente 6 tribos conseguiriam agir em acordo, e os valores básicos expressos na sociedade tendem a ser individualistas e não coletivos. Uma época em que as estruturas social e política dão lugar à liderança individualista e carismática, com todos os valores e expressões associados a isso, é geralmente conhecida como uma época de heróis. No âmbito sociopolítico, a época de heróis, em geral, é caracterizada por diversos movimentos nacionais incorporando pessoas novas na unidade social e que resulta num padrão indefinido. Os sentimentos coletivos, tribais ou nacionais dão lugar à ênfase na liderança pessoal, que muitas vezes vem da classe aristocrata guerreira ou dos proprietários de terras. No âmbito dos valores pessoais, predomina também o individualismo. A bravura, que é a proeza física levada ao extremo, junto com o excesso de zelo e entusiasmo, e enorme hospitalidade e o compromisso com o amor romântico. Estes são os ingredientes que formam a personagem herói. A música e a poesia, matéria de que é feita a epopeia oral, marcam a vida do herói tanto quanto a sua habilidade na guerra ou no comércio. Número 2. A época dos juízes na literatura. A sociedade de heróis tende a preservar a sua história por meio da epopeia. Na forma comum da epopeia, as bravuras dos heróis são celebradas pelos trovadores da tribo, com frequência por meio de poesias compostas e recitadas oralmente. Embora o livro de Juízes, como a maior parte da narrativa do Antigo Testamento, seja apresentada em grande parte em forma de prosa, a presença de ao menos uma versão poética, Juízes 5, sugere que essa forma no princípio era muito mais difundida, no lugar do cronista da corte de uma época posterior ou do escriba levita na época de Moisés. Podemos imaginar que cada tribo ou vila tinha o seu próprio trovador, cuja tarefa era não somente entreter o povo da aldeia em torno do fogo, mas também preservar e transmitir as memórias históricas do grupo. Esse tipo de ciclos épicos provavelmente está na base dos primeiras fontes do livro de Juízes. Na nossa versão, contudo, esse material foi tecido com muita habilidade em um relato daquele período, principalmente em forma de prosa. Em que época isso aconteceu e quem o fez nunca será completamente sabido, mas há algumas características da composição que podem nos dar alguma orientação. Em primeiro lugar, o trabalho é feito de acordo com um esquema teológico bem trabalhado, refletindo não somente a habilidade literária, mas um conjunto de valores facilmente identificável. A estrutura da obra como um todo é às vezes chamada de esquema aba, ou seja, há um prólogo e um epílogo, e no meio dos dois está intercalada a parte principal da composição. No prólogo 1:3-6, a preocupação é mostrar a transição entre a época de Josué e o período dos juízes e delinear o padrão repetido de rebelião, derrota à opressão, libertação e finalmente nova rebelião. Parte do material do
do capítulo 1, claramente, associa a história ao tempo da conquista por parte das tribos, mas o esboço é incompleto e parece simplesmente preservar o palco para uma explanação teológica, mostrando a razão de a história subsequente ser de fato sucessos cíclicos e não um padrão predominante de sucesso como no tempo de Josué. No epílogo 17:1 e 21:25, os ciclos dos juízes dão lugar a uma série de relatos que mostram as profundezas a que o povo pode cair. O incidente de Mica, seu manto sacerdotal e do levita, o sequestro deste por parte dos homens de Dan durante a sua migração e o saque que impuseram a Laís, além da narrativa sórdida e da concubina do levita e a dizimação da tribo de Benjamim, serve para ilustrar a máxima do livro. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Prepara-se assim o palco de transição para a monarquia, uma mudança não concluída antes dos dias de Salomão. É até razoável pensar que o editor ou editores finais da maior parte do livro de Juízes eram súditos da monarquia, possivelmente cedo o bastante para não refletir a subsequente divisão do reino em norte e sul. Em perspectiva, retratam os mesmos valores expressos durante todo o período da grande história da corte de Israel, que conhecemos como Samuel, Reis, embora alguns tópicos destes livros, como a adoração centrada em Jerusalém, não estivessem entre as motivações dos editores de Juízes. Entre o prólogo e o epílogo estão colocados vários ciclos de material épico cuja datação nunca poderá ser estabelecida, embora, sem dúvida, todos representem tradições poéticas muito mais antigas. Não podemos esperar que a narrativa em prosa reflita forma contemporâneas aos eventos. Em um caso, o Cântico de Débora, capítulo 5, tanto o conteúdo quanto a forma em que é apresentado são considerados virtualmente contemporâneos aos eventos retratados. Marcas adicionais de datas de partes do livro podem ser encontradas em detalhes individuais. Juízes 1:21 parece ter sido escrito sem o conhecimento da conquista por Davi da Jerusalém dos Jebuseus, de 1004 a 1003 a.C., enquanto 1:29 também silencia acerca da cessão de Gézer a Salomão por parte do faraó egípcio, 1950 a.C. No outro lado do espectro, a referência ao cativeiro da terra em 1830 mostra que a edição final de Juízes, como a versão de toda a história de deuteronomista Josué, 2 Reis, foi realizada no exílio. O fato de os editores do exílio terem preservado com tanto cuidado a narrativa anterior, como também partes poéticas do material, é um indicador de sua atitude conservadora em relação às tradições. Terceiro, Juízes na teologia bíblica. Letra A, o seu contexto canônico no Antigo Testamento. Com base no que foi dito anteriormente, deve ficar claro que Juízes faz parte de uma grande história teológica de Israel. A relação de Juízes com o que vem antes, especialmente Deuteronômio, a Josué e depois Samuel a Reis, é patente. Dificilmente alguém não veria as conclusões teológicas, obediência a Deus e a sua aliança resulta em bênçãos, enquanto esquecer a Deus e a sua aliança resulta na maldição da guerra e na opressão por estrangeiros. Mas há outro lado, Deus não vai esquecer o seu povo, mesmo que este o esqueça. Até mesmo no ciclo de opressões repetidas, há um elemento da direção divina. Deus
de fato deixou inimigos na terra e, obviamente, a maioria dos opressores é de inimigos locais, como um ato de misericórdia a fim de ensinar ao povo o que ele precisa saber. E a presença da própria opressão, por mais horrível que fosse suportá-la, era um lembrete de que a aliança com Deus não poderia ser violada, mas também de que havia salvação para aqueles que clamassem a Ele. Ao longo do caminho, a combinação dos valores heróicos com a teologia deuteronomista da história criou um retrato de difícil compreensão para o leitor moderno. Muito do que fazem não somente os inconstantes e desobedientes israelitas, mas também os seus libertadores e juízes, parece contradizer os seus ideais posteriores. É verdade, como conclui o epílogo, que sem um rei o que reina é um tipo de individualismo indisciplinado. Na sua hora mais nobre, no entanto, esse individualismo se expressava por meio de homens e mulheres que podiam com razão ser chamados de heróis. Hebreus 11. Para entender a ambivalência, precisamos separar os interesses teológicos do livro como um reflexo tanto da teologia da aliança deuteronomista como dos ideais pós-davídicos da monarquia teocrática, dos valores individuais de uma época de heróis. Nenhum padrão social é considerado por si só superior ou ordenado por Deus. Assim, os padrões heróicos de comportamento refletidos em personagens carismáticas, mas indisciplinadas como Sansão e Jefté, porém, em circunstância de obediência pactual, refletir a ordem de Deus para a sociedade. Mas depois que essa ordem caiu, e o individualismo de Sansão e Jefté e de outros semelhantes se tornou uma barreira para a aliança, a necessidade do poder central para manter o povo na linha é reconhecido. Conta pontos a partir dos editores posteriores que trabalharam com a convicção sincera de que a ordem de Deus exigia um rei que ele escolhesse. O fato de que não tentaram suavizar ou eliminar os valores expressos numa época que diferia de forma significativa da época deles. Em vez disso, eles viram no individualismo orientado por Deus o potencial de grandes recursos, um potencial realizado na série de personagens do tipo Salvador Juiz, que eram ferramentas de Deus para a preservação do povo em que um dos períodos mais importantes para sua formação, embora também um dos mais difíceis. Letra B é uso no Novo Testamento. Há menos de 10 referências ao livro de Juízes no Novo Testamento. A maioria é de alusões a eventos ou pessoas naquele período em que são considerados de certa forma análogos a eventos ou personagens do Novo Testamento. Maria é comparada na sua bem-aventurança em Jael, esposa de Heber, que matou Cícera, Juízes 5:24 e Lucas 1:42, mas também com a mãe estéril de Sansão, a quem a visita de um anjo deu esperança de um filho, Juízes 13:3. E Lucas 1:31. Da mesma forma, João Batista, na anunciação a Zacarias, é visto como um nazireu, como Sansão, Juízes 19:4 e Lucas 1:15. Um pensamento que tem eco na narrativa que Mateus faz do nascimento de Jesus, Mateus 2:23. A parte disso, não há nada mais que referências
atrapalhadas ou alusões obscuras a eventos como aquele em que Sansão mata o leão, Juízes 14:5 e Hebreus 11:33. Na verdade, o interesse direto do Novo Testamento por este período é resumido da melhor maneira pelo tratamento que Paulo dá àquela época no seu discurso em Antioquia da Pisídia. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel, Atos 13:20. Num sermão semelhante pregado por Estevão, Atos 7, o período é deixado em completo silêncio, mas deduzir dessas escassas referências que o período não é importante para a teologia do Novo Testamento poderia ser uma conclusão prematura. Como parte da história deuteronomista de Israel, o período certamente foi conhecido e respeitado pelos crentes do Novo Testamento, e seria incorreto isolar uma era daquele desenvolvimento histórico do todo. Pouco se faz com os heróis individuais do período, exceto em Hebreus 11, em que Gideão, Baraque, Sansão e Jefté são citados, mas a consciência constante da teologia da aliança que estava por trás da história mais abrangente. Letra C, o valor para a igreja. É de fato estranho que a maior parte do uso cristão do livro de Juízes esteja focalizada nos heróis individuais, cuja vida muitas vezes é colocada como exemplar para os cristãos hoje. Na verdade, esse aspecto que somente o autor de Hebreus pensou ser digno de nota é de importância consideravelmente menor para a teologia do Novo Testamento do que a teologia da aliança expressa na estrutura editorial do livro. A nova comunidade da aliança, assim como a antiga, é confrontada com escolhas. A existência e a prosperidade temporal, embora não em si mesmas, expressão da totalidade da esperança do crente, mas não tão incompatíveis como os interesses escatológicos cristãos, como às vezes tem sido postulado. A Igreja de Jesus Cristo foi chamada a viver em obediência de aliança e evitar o tipo de conformação com o mundo que sempre ameaça Israel, e o olhar para Deus como fonte de toda a bênção física e espiritual. Quando nos prostituímos com os deuses, sejam eles Baal ou Astarote de tempos antigos, sejam as alternativas mais sutis e talvez mais sedutoras dos tempos modernos, nos afastamos do Senhor da criação e da salvação para dar o nosso amor a serviço aquilo que é nada. Afasta-se da aliança de Deus. Não era simplesmente uma mudança de prática religiosa. Era uma perversão fundamental e revolucionária da compreensão correta do mundo. Os antigos sabiam, assim como nós, às vezes, não sabemos, que o mundo de colheitas, o ciclo da chuva e do sol, a fertilidade do solo, ao produzir as suas riquezas, eram resultado da graça e da misericórdia de Deus. Quando essas coisas eram erroneamente consideradas produtos das religiões naturais ou dos cultos da fertilidade, isso era expressão de uma cosmovisão diametralmente oposta, uma cosmovisão afastada da nossa compreensão cristã de um universo controlado pela mão do Deus soberano para um universo que poderia ser manipulado pela adesão ritual a cultos de diversas deidades, cada uma representando algum aspecto independente desse universo. Não havia forma alguma de um israelita servir a Baal
e a Javé simultaneamente, esse culto exigiria crer em duas ideias totalmente opostas ao mesmo tempo. Da mesma forma, a igreja cristã precisa perceber que não pode servir a Deus e ao mundo, ou as condições da aliança são cumpridas e a igreja progride, ou está nas garras de ídolos com todo o declínio e a opressão que as forças idólatras trazem no seu bojo. Há, porém, uma mensagem até para a igreja em declínio. Deus ouve o clamor dos oprimidos e vai enviar libertadores. Até o menos provável, talvez um Sansão ou um Jefté, pode se tornar a ferramenta de Deus. Ele escolhe a ferramenta, tudo o que precisamos fazer é reconhecer o problema. O livro de Juízes está ainda como um lembrete eloquente de que o Senhor da história usa alguns candidatos pouco promissores para fazer o seu trabalho. É verdade, precisamos enxergar estes homens e mulheres como parte da sua época, com os seus valores heróicos, mas mesmo assim, muitas vezes, são pessoas com pés de barro, mas o Senhor levantou juízes. Quem sabe de onde ele vai enviar libertação nos nossos dias. Número 4, problemas históricos. O ofício de juiz. Os eruditos têm sofrido muito com a debatida questão de que era exatamente um juiz e como ele ou ela atuava em Israel. Os dados principais ainda são os textos deste livro bíblico, um fato que há pouco conforto ao pesquisador. O termo traduzido por juiz no hebraico é sopete, não é muito usado, mas é uma formação legítima da expressão X julgou Israel. O verbo sapat, a linguagem que aponta para um salvador ou libertador, é igualmente proeminente, raiz verbal e asa, especialmente como relação às personagens mais carismáticas Otoniel, Eude, Débora, Jefté, cujos atos épicos constituem o cerne do material do livro. O problema torna-se ainda mais complicado pelo fato de que dois tipos de juiz estão em evidência no livro, de um dos quais pouco ou nada se sabe. Os capítulos 10, do 1 ao 5 e 12, 8 a 15 citam 5 homens. De cada um deles se diz que julgou Israel, mas os fatos que nos são apresentados não nos dizem praticamente nada acerca da natureza das atividades deles. Acerca do primeiro, Tolá, lemos que se levantou para salvar Rosia, Israel, supostamente após o fiasco de Abimeleque, mas nada sabemos acerca dos outros. Depois deparamos com uma lista de juízes menores, como têm sido chamados, intercalados numa história constituída em grande parte por ciclos épicos, lembrando as bravuras distintamente ocasionais nos heróis libertadores. A palavra sopete em si não lança luz definitiva, pois o estudo do seu uso no Antigo Testamento, junto com os seus cognatos paralelos, produz uma variedade semântica que vai desde julgar, vindicar e governar até mesmo libertar. Teorias não faltam, particularmente para explicar os juízes menores. Alguns estudiosos defendem a ideia de que eram leitores declamadores da lei e de uma classe diferente de figuras de libertadores, embora seja difícil enxergar como se chegou a essa conclusão, visto que sabemos tão pouco da sua atividade com base na expressão X julgou Israel,
que é aplicada aos dois grupos. Acerca das personagens de maior destaque: Otoniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Podemos dizer mais, a maioria deles foi levantada por meio de um derramamento especial do Espírito de Deus, às vezes acompanhado de uma visitação especial de Deus, como reação à ameaça militar que se levantava contra a existência do povo. Nenhuma posição ou ofício, no sentido comum, definia a sua função, mas cada um à sua maneira se tornou o libertador de Israel. Somente quando pressupomos uma união das tribos que compreendia a destruição de uma região ou tribo como uma quebra no todo é que vemos com que facilidade uma figura de libertador regional poderia ser levada na tradição como um herói nacional. Letra B. A extensão de Israel. O escopo da administração dos juízes é mais claro. Eles julgavam Israel, que Israel incluía uma entidade mais ampla que uma única tribo está implícito no termo e tem apoio nas listas e referências às tribos. No entanto, com exceção o incidente final, Juízes 19 ao 21, não há evidências claras de que qualquer juiz de Israel exerceu a sua função em relação às 12 tribos. Até mesmo Samuel, o último e maior dos juízes, limitou o seu circuito anual a Betel, Gilgal, Mispá e Ramá. 1 Samuel 7, 16 e 17, cidades da região montanhosa do centro-sul. Por esta razão, alguns estudiosos duvidam se qualquer um desses juízes foi considerado representante do povo como um todo de maneira semelhante à função de um líder nacional. Letra C. A natureza da união tribal. Se não podemos demonstrar que nenhum dos juízes produziu um elo entre todas as 12 tribos, temos de perguntar ainda qual era a verdadeira natureza da federação tribal na época. A hipótese predominante ainda é a comparação de Martinotti da Liga das 12 Tribos com federações semelhantes na Grécia e outras partes do mundo do Mediterrâneo. Embora o ponto de vista de Notti acerca do processo de colonização se afaste consideravelmente da própria reconstrução bíblica, a sua anfictionia, o nome grego dessa liga, é fundamentada em evidências que o registro bíblico pressupõe. Basicamente, uma anfictionia é um jogo de tribos ou povos com frequência, mas não sempre em número de 12. Reunidos em torno de um santuário central e se unindo em questões de religião e defesa. Que Israel, no período dos juízes, era uma liga desse tipo, ou pelo menos se constituiu sob um ideal desses, é pressuposto com base no registro da cooperação das 12 tribos em ocasiões como a cerimônia da aliança em Siquém, Josué 24, e o castigo de Benjamim, Juízes 19, 21. Fora isso, os detalhes destacam a fragmentação e não a união das tribos. E vai começar então o capítulo 1 de Juízes, né? Isso aí.